noite. Vocês estão? Estamos falando do nosso querido João Bidu, que está lá em Bauru. O Ed está em BH. Ed, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Fabi Antunes, a vidente dos famosos. O delegado da Cunha. Vim com o maior prazer, vou voltar mais vezes. O Gabriel Maia, psicólogo. Gabi, que bom ter você aqui. Obrigada. Quando a gente começa a dar conselho amoroso, a gente já se lascou muito. Hello, estamos aqui. A gente atrasou um pouquinho, porque São Pedro hoje promoveu um atraso, porque tínhamos uma nuvem hoje, parecia uma nave espacial em cima aqui de São José dos Campos, temporal danado. Perdemos a conexão, mas não perdemos o empenho de estar aqui juntinho com você nesta noite de quinta-feira. É a segunda quinta-feira do mês de fevereiro e a gente tem, aliás, 2/2 de 2022, não, 2023, Marvin. 2023, Eu já ia fazer uma conexão erradíssima. Covid, Marvin. Cancela. Covid. Boa noite, Marvin Pinho. Boa noite, Sol. Tá Como que você chovendo aí? Ah, tá, viu? Hoje temos participação de São Pedro. Exatamente, né? É que é dia de Iemanjá. Hoje é dia de Iemanjá, dia das olha águas. só, Então veio pelo mar, veio pelo céu, veio Tem por tudo a ver. Muito legal. Bom, hoje a gente está aqui juntinho com você. Pode participar, apesar do atraso. Pode mandar sua perguntinha. A gente vai falar de um assunto muito legal, que, aliás, está em voga hoje. A gente vai falar da cirurgia bariátrica, mas não da cirurgia em si, né, Marvin? Exatamente, Sol. A gente vai falar sobre o pós-cirúrgico, sobre a recuperação das pessoas que passam pela bariátrica, principalmente da alimentação dessas pessoas. E quem vai falar com a gente, quem vai bater esse papo com a gente, é a Mariane Cardial, nutricionista, especialista no assunto. Boa noite, Mari. Boa noite, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada a você, Mari. A Mari que é referência aqui, virou referência nacional, referência mundial, extraterrestre, ela é fantástica sobre alimentação de cirurgia bariátrica. Obrigada. Muito obrigada, viu, Mari? Eu que agradeço. Por que a gente está falando sobre isso? Pô, por que você não fala sobre a cirurgia? Porque a gente já falou bastante sobre a questão da obesidade, a gente já falou, mas agora tem aquelas pessoas, Marvin, que não conseguem realmente emagrecer sozinhas, né, Mari? E elas precisam do quê? Precisam passar pela cirurgia. Sim. Nem todas conseguem, depois a gente vai falar sobre isso, por uma questão até psicológica, entrar aí na fila da cirurgia bariátrica, se for pelo SUS, ou passar por um médico particular. Porque o psicológico influencia muito, né, Mari? Demais, demais. É o que o pessoal fala, né? Opera o estômago, opera o intestino, só que muitas vezes não opera a cabeça. Então é um trabalho conjunto, né? O meu trabalho, junto com o trabalho da psicóloga, junto com o trabalho de outros médicos, de outras especialidades, para que esse paciente ele tenha um sucesso completo. É importante. E como é que a nutricionista chega e fala assim, a partir... Você saiu da mesa de cirurgia, fofo, você não vai poder comer tal coisa que ele tanto ama. Então... Como é que você chega com cuidadinho para trabalhar? É por isso que a psicóloga tem que estar lá pertinho, né? Mas assim, do momento que ele faz a cirurgia, né, tem fases, existem fases. Então a gente diz assim, depende de serviço, né? Cada serviço tem o seu protocolo. Mas geralmente ele fica aí 30 dias numa evolução de dieta, para poder cicatrizar lá dentro, cicatrizar o estômago, cicatrizar o intestino, que foi cortado, né? Durante o procedimento. Então ele não pode sair da cirurgia e meter uma feijoada. McDonald's. Exatamente. Tá cicatrizando. Então, ele fica uma semana numa dieta que é tipo praticamente água, depois fica numa dieta mais líquida, só que um pouquinho mais grossa, depois vai para uma dieta sólida, só que é uma sólida macia, e até ele começar a comer normal, diga assim, consistência normal, chega aí a demorar 30, 45 dias, entendeu? Então, só essa primeira fase já é um sofrimento. Só que tem que existir um preparo pré-operatório psicológico forte, para ele saber que, passou esses 30 dias, agora você pode comer normal. Tá, mas o que é comer normal? É aí que começa o game. Porque nesses 30 dias ele tem muito medo de morrer, né? Porque claro. a equipe fala pra ele, olha, você não pode comer nada sólido, porque senão pode arrebentar um ponto, você pode voltar pra sala de cirurgia, é perigoso. Então ele fala, não, então eu vou seguir certinho e digo, 90% ou mais segue perfeitamente o cardápio nesses 30 dias. Nesse caso, o medo é até saudável. Exato. Porque é uma defesa, né? Sim. Total. Só que passados esses 30 dias, é uma consulta, era a consulta que eu tinha mais cuidado. Porque você pode usar uma frase que pra ele
pode vir com um entendimento errado de agora você pode comer de tudo. Calma, peraí, o que é de tudo, né? Porque o que acontece muito é que, passados esses 30 dias, o paciente acha que a cirurgia resolve tudo por si só, então ele simplesmente está comendo menos. Então, o que ele faz? Ele pega o hábito dele anterior à cirurgia, que geralmente, né, não são hábitos muito adequados para uma vida saudável, e ele simplesmente reduz a quantidade. Então, até uma brincadeira que a gente faz, né? O hábitozão vira um hábitozinho. Então, se eu comia 2 pães com manteiga, com café com leite com açúcar no meu café da manhã antes da cirurgia, agora, aos 30 dias de cirurgia, já liberados para consistência normal, eu passo a comer meio pão só, com manteiga e café com leite com açúcar. Só que a qualidade continua péssima. Ele só reduziu a quantidade. Então, é aquele paciente que vai para a cirurgia, a gente chama de ir para a cirurgia sem conhecimento, achando que a cirurgia é a solução. E não é. Ela é uma baita ferramenta, muito importante, só que, como qualquer ferramenta, ela precisa ser bem utilizada. Por não isso é uma que... questão só de estética. Aliás, eu Jamais. acho que a estética está lá no final da fila. Total, É uma questão é. de saúde mesmo, né? Você já assistiu aquele Quilos Mortais? Já, e eu fiquei... A primeira vez que eu assisti esse programa, eu fiquei assombrado. Não é? Essa foi a sensação. O sentimento que eu fiquei de como as pessoas estão num ponto ali da saúde, da relação com a saúde tão grave, né? Esse programa me deixou assustado a primeira vez que eu Teve vi. um que eu assisti que o menino morreu, não aguentou, não. É? Porque ele era viciado em analgésico. Nossa. E aí o doutor Nau não queria dar o analgésico, é lógico. Sim. Com Sim. razão, né? E ele acabou, enfim, se entregando e acabou comendo. E o organismo não aguenta. Chega uma hora que não aguenta mesmo, né? Aí pirou o cabeção, né, Marta? Exatamente. E, Mari, você falou a respeito da dieta, né? Das etapas da dieta. E no começo tem a dieta líquida, né? Isso. E como que fica essa parte? Porque eu fico pensando assim, tem muito da saciedade, da sensação de você estar satisfeito, né? E pra mim, por exemplo, eu dependo muito de comer, de mastigar. Sólido mesmo, Sólido, né? exatamente. Tem uma dificuldade nessa parte, assim, por causa disso? De fome física, praticamente nenhuma. Porque no momento que você corta o estômago, e também por conta... É que tem 2 cirurgias que são mais feitas no Brasil, né? Uma só mexe no estômago, reduz o tamanho do estômago. E a outra mexe tanto no tamanho do estômago, reduzindo o tamanho do estômago, quanto mexe no intestino também. Desvia do caminho do alimento a primeira parte do intestino, que é a que mais absorve as calorias e também várias vitaminas e minerais. Aí, quando o alimento passa, ele cai direto na segunda parte, que absorve menos. Então, o paciente come menos e absorve menos. No começo, ele absorve menos calorias, apesar de que, com o tempo, parece que os estudos mostram que ele volta a conseguir absorver tudo de novo, isso é um problema. Mas a questão das vitaminas dura para sempre. Ele fica com esse problema de absorção para sempre. Mas fato é que, quando eu causo essas alterações no estômago e no intestino, eu levo a muitas alterações hormonais. Eu reduzo hormônios que dão fome e eu aumento hormônios que dão saciedade. Então, esse é o primeiro ponto. Só o fato de você reduzir o estômago, pensa... Em uma, o estômago fica com 100 ml, na outra, o estômago fica com 50, fica do tamanho de um copinho de café. Nossa. Então, é rapidinho, qualquer coisinha enche, qualquer coisinha deixa cheio. E tem a parte dos hormônios que eu falei. Então, fome física não é o Não problema. A questão é a cabeça, igual você É o falou. olho, é o É. olho. Você come com os olhos. Quero a gente mastigar. come, a gente come com os olhos. E a gente sabe também, aí eu quero saber se é mito ou verdade, mas a gente já cansou de fazer matéria sobre isso, que durante as refeições, né, não é legal você tomar um líquido. Tomar água, tomar suco, enfim, tomar o que você quiser tomar. Líquido. Na cirurgia bariátrica, o pós-cirúrgico, também nem pensar? Não é recomendado, porque eles já comem tão pouco. Então, a gente precisa dar algumas prioridades na alimentação. Então, a gente fala muito que, assim, prioridade do bariátrico, especialmente na fase de perda de peso, que dura 1 ano, 1 ano e meio, é proteína. Carne, frango, peixe, queijo, leite, ovo, iogurte. Então, a gente fala, começa pela carne, se couber, vai pro arroz, vai pro vegetal e etc. Diferente do que a gente fala antes, né? Salada primeiro. Não, pro bariátrico é a proteína. Se eu coloco um líquido junto com essa refeição, o estômago é muito pequeno. Pensa que é o tamanho de um copinho de café no bypass. Não cabe. Então, ele vai só beber ou ele vai só comer. Agora, você falou que tem a outra que mexe no intestino também. Aí diferencia ainda mais a alimentação ou não? Ah, sim. Ela é querendo ou não, ela é bem mais invasiva, né? O risco de desnutrição é um pouco maior. Não se diferencia tanto. Faz menos cocô? Depende. O paciente, às vezes, ele come menos fibra, né? Porque o estômago é pequeno, então o bolo fecal fica menor. Mas existem pessoas que, pela alteração de intestino, acabam gerando algumas intolerâncias, elas vão ter diarreia. Olha. Então é muito Caramba. individual. É muito individual. Eu já ouvi algumas pessoas falarem a respeito do dump. Uhum. Tipo assim, come demais, passa do ponto, aí fica sonolento. Isso Como que é? acontece. Sabe, Marvin, nem precisa comer muito.
é que, assim, como o caminho do alimento para chegar no intestino tá pequenininho, o alimento chega mais rápido. Pensa que pra gente, quando você come qualquer coisa, um pedaço de chocolate, você mastiga, aí desce no esôfago, aí cai no estômago grande, que tem 2 litros, fica parado lá, aí depois vai pra primeira parte do intestino, vai pra segunda. É um caminho gigante numa pessoa não operada. Num paciente bariátrico, especialmente na cirurgia do bypass, que mexe no intestino também, pensa que chegou no estômago, já é um estômago bem menor. Sim. Tinha 2,5 litros, 3 litros, foi para 50 ml. Sai rápido do estômago pequeno, não passa pela primeira parte do intestino, cai direto na segunda. Então, o alimento ele chega lá mais rápido e menos digerido, ou seja, maior. O intestino assusta. Aí o nosso corpo ele vai sempre tentar consertar as bobeiras. Aí ele vai falar assim, tá muito concentrado esse meio, tem um pedaço grande onde não deveria estar. Vou tentar diluir. Aí ele joga água lá pra dentro. Nisso que ele joga água lá pra dentro, sai água do sangue, a pressão cai, coração dispara, sudorese, entrou água pro intestino, pode gerar diarreia. Esse é o dumping. Não precisa comer muito. Então, cada pessoa vai ter dumping com uma coisa diferente. Um pedacinho de pão de queijo que eu comi, Mari, me deu dumping. Um pedacinho de chocolate. É individual. Agora, tá chegando o carnaval, a gente sabe que tem gente que gosta de uma bebidinha, cervejinha, whisky, caipirinha, todas as zinhas. Pro pós, para aquela pessoa que fez a bariátrica, álcool nem pensar nunca mais ou é permitido alguma dosagem? A recomendação oficial é que, se possível, zere o consumo de álcool depois da cirurgia bariátrica. Nunca mais? Nunca mais. Aí, com os meus pacientes, com os meus alunos, a gente sempre tem que trazer as coisas para a realidade, né? Uma coisa é recomendação teórica. Se eu pudesse, eu apertava um botão dos meus alunos e falava, você não vai mais beber. Porque o efeito do álcool ele é muito mais deletério para o bariátrico do que para uma pessoa não operada. Ele absorve o álcool mais rápido e ele absorve mais álcool do que a gente que não operou. Olha que louco. Caramba! E o álcool fica mais tempo circulando nele. Então, eles até brincam, né? Tipo, e tem um estudo que fala isso. Se você precisava antes de uma dose para ficar alegre na bariátrica, você vai precisar de meia. Então, o efeito da bebida, ela fica vezes 2 no paciente bariátrico, e isso é um problema, né? Porque aí você perde o racional, aí você bebe mais, o risco de hipoglicemia neles já é maior, bebendo é maior ainda, então existe um risco aí de vida, né, que também precisa pensar, então a recomendação é que não se beba. Então, assim, mas, Mari, eu não consigo, eu nunca mais vou poder tomar uma taça de espumante, um vinho com meu marido, então sempre vai depender do paciente, né? Então, se o paciente consegue ter uma relação tranquila com a bebida e ter controle sobre isso, a gente orienta a menos grave, a que vai atrapalhar menos, orienta sempre comer antes de beber, que beba pouco, que seja eventual, e vai avaliando se esse álcool não está trazendo nenhum prejuízo para o paciente. Porque além da questão de absorver mais e mais rápido, né, que eu falei que eles ficam bêbados mais rápido, tem a questão de que o álcool, ele é uma bebida desnutritiva. Ele tira do corpo vitaminas, principalmente vitaminas do complexo B. Então, B12, B1, B6. E essas, a B12 e a B1, são 2 vitaminas que têm uma prevalência de deficiência no bariátrico muito alta. Então, pensa, a cirurgia já é fator de risco. Né? Exato. Aí ele vai lá e coloca bebida alcoólica. Zero. Aí é o que eu falei pra você antes da gente entrar, né? A gente estava conversando, a deficiência de B1. Isso sim, casos gravíssimos, né? Em muito longo prazo. Se o paciente fica deficiente e não resolve, pode levar ele pro leito de UTI mesmo, com perda dos movimentos das pernas, entendeu? Olha. Então, assim, e pode levar até a morte, né? A gente tem uma conhecida, você sabe que eu falei o nome dela. Sim. Não posso falar. Mas, enfim, ela fumava. Aí eu falei, olha, fulana, você tem que parar de fumar, porque até para fazer uma cirurgia plástica, se você for pôr um silicone, o médico pede para parar de fumar, porque atrapalha a oxigenação, é uma opção de coisa. Risco de trombo aumenta, né? Não é? Aliás, não tem nenhum procedimento que o médico recomende fumar, né? A única pessoa que ganha com cigarro é quem fabrica o cigarro. Exatamente. Ninguém ganha. Você ganha bafo, você ganha cheiro, você ganha bolso vazio, você ganha menos nenhum benefício. Mas, enfim, a gente sabe, a gente falou sobre isso aqui. É difícil para muitas pessoas pararem de fumar e a gente espera que você consiga. Mas, enfim, voltando ao evento bariátrico e pessoa bariátrica e o cigarro. Ela parou de fumar antes da cirurgia. Se eu não me engano, 1 mês, 20 dias, foi diminuindo, parou de fumar. Eu encontrei a cidadã que perdeu 40 quilos já, com o que na mão? Cigarrinho.
Dê o recadinho, por favor, Mari. Dê o recadinho Não pra faça ela. isso, pare de fumar, pelo amor de Deus, que leva... É justamente o que a gente estava falando no começo, né? As pessoas, elas usam a cirurgia como muleta, né? Como se fosse resolver todos os problemas que a obesidade... Da obesidade e os problemas que a obesidade trouxe para a vida dela. Não vai. Tem até uma figurinha que é tipo um meme, assim, né? Que são várias pessoas portadoras de obesidade em desenho, passando por uma máquina e saindo magras do outro lado, como se a máquina fosse a bariátrica, né? Ah, tá. Não é assim que funciona. A pessoa que faz da cirurgia uma muleta, né, que não entende que ela é uma ferramenta, muito possivelmente ela vai sofrer com os efeitos colaterais da cirurgia. E isso vai desde falta de vitaminas, memória fraca, cansaço, perda intensa de massa muscular, até o retorno da obesidade. Que aí é o tal do reganho de peso. Vocês devem conhecer alguém que operou. Chiquinho Scarpa, não- lembra? é, Na época? sim. Há muitos E anos. reganhou o peso e tal. Isso tudo a gente fala muito isso. Eu bato bastante no meu trabalho. Que uma das vertentes pela qual isso acontece é pela falta de conhecimento. As pessoas vão pra cirurgia muito sem saber o que vai acontecer do outro lado. Como se fosse o fim, né? Orelha Fez a puxada. cirurgia, acabou, resolvido. Exato, não Puxa a é. orelha dela que você conhece. Conheço. Mas olha para onde meu pensamento ignorante sobre o assunto me leva. Não, Olha só. estamos aprendendo com o É. Mário. Fique em paz. Nem os pacientes sabem direito onde eles estão, imagina A gente vocês. não sabe. Porque, por exemplo, eu conheço pessoas que pararam de fumar e elas disseram o quê? Que depois que elas pararam de fumar, o apetite delas mudou. Elas passaram a comer mais, né? A pessoa que ela fez a bariátrica, ela, né? Entendeu a relação que eu tô Aham, fazendo? entendi. O cigarro não seria um inibidor de apetite? Tá, mas você tá perguntando no quesito troca de compulsões, talvez? Isso, exatamente. Tipo, a pessoa parou de comer, então vou voltar pro meu cigarro que me dá esse prazer. Isso. Existe essa correlação. Então, existem grupos de pessoas que trocam vícios. Ah, tá. Existem. E aí, isso é muito forte com bebida alcoólica. A pessoa não consegue, muitas vezes, comer do jeito que ela comia antes, grandes volumes que davam prazer absurdo, ia no churrasco e comia o dia todo. Não consigo comer. Mas beber ela consegue, porque o líquido esvazia mais fácil, desce melhor. Então, ela fala, então eu vou beber, entendeu? Não são todos os casos de pessoas que passam a beber que é realmente uma característica de troca de compulsões, mas existe essa descrição na literatura, né, nos estudos científicos que mostram que às vezes as pessoas não estão comendo, mas elas estão bebendo e aí se tornam alcoólatras. Então, pode ser que exista, né, essa chance aumentada aí de vício em álcool depois Olha, da cirurgia. No pós-bariátrico, Mário, explica pra gente, leigos, né, como disse Mário, quando buscar um nutricionista e quando buscar um nutrólogo? Eles vão ter funções diferentes. Na verdade, existem brigas, né? É. Aonde começa o papel de um, aonde termina o de outro, mas eu amo os nutrólogos, porque eles podem prescrever injetáveis. E quando eu falo injetáveis, parece coisa ilícita, né? Não. Eu estou falando... Os remedinhos. Eu estou falando de vitaminas injetáveis. Então, se você tem um bom nutrólogo com você trabalha em parceria. Porque os bares, eles têm uma deficiência nutricional mais aprofundada. Então, veja... Em alguns momentos, a suplementação oral não vai ser suficiente. Eu não vou conseguir chegar nas doses, no nível de absorção que eu preciso com suplementação oral. Às vezes, o intestino desviado não me deixa absorver o que eu dou via oral. Então, eu vou precisar de outras vias de reposição. Via endovenosa, via intramuscular. E Aí é um médico. Eu, como nutri, não posso. Agora, o nutrólogo, que é o médico que estudou a parte da nutrição, ele pode. Então, a gente trabalha em parceria. Se ele entender... sensacional. É um tratamento multidisciplinar aí. Maravilhoso. Então, assim, muitas vezes eu tenho parcerias, né, a gente com nutrólogos, assim, pra poder ficar nesse sentido de cada um faz o que lhe é devido, né? Então, eu acho que pode ficar com os dois, nutricionista e nutrólogo, que é uma boa. Tá vendo, Marvin? Incrível. Eu não sabia disso. Olha só. Eu achei que era só um, tá vendo? É. Posso fazer um merchandinho? Claro. Merchandinho é ótimo, né? Luiz, merchandinho, até para você comprar os seus alimentos, né? Que muitas vezes, Marvin, acontece o seguinte, que nem o temporal que tá caindo hoje aqui em São José dos Campos. Dá-lhe água. Aí você chegou na sua casa, a Pri falou assim, amor, acabou aquele macarrãozinho tão gostosinho, que ela não gosta, ela como Nutri não gosta, mas que você gosta. Sabe aquele macarrão que é sal puro, sódio puro? Mas o Marvin gosta. Pior que eu gosto. Aí você fala, mas tá chovendo, amor, como é que eu vou sair de casa para comprar macarrão? Amor, aqui no prédio agora tem Market for You. Sabe o que é o Market for You? Sabe o que é? Eu não.
Gente, é assim, é muito legal, tá acontecendo isso. A gente vai pôr já o comercialzinho que eu gravei pro pessoal. É assim, é como se fosse um mini mercado no seu prédio, no seu condomínio. Sim. Entendeu? Tem lá as maquininhas, tem legume, tem fruta, tem tudo que você precisa. É claro que numa dimensão um pouquinho menor, mas tem no seu prédio, tem no seu condomínio. Você desce, vai com o seu cartãozinho, vai lá, abre a geladeira, ou vai na prateleira, pega, paga, leva para casa e acabou. Não precisa ir no mercado, Não não precisa precisa. encarar a chuva. Não toma chuva. Tá Toma ali. chuva. Roda para nós, Lu, por favor. Deixa eu contar, estou passando aqui para contar uma novidade especial para você de São José e Taubaté. Você pode ter um mini mercado dentro do seu condomínio ou dentro da sua empresa. Fale com seu síndico ou gestor do trabalho e leve o Market for You. Funciona 24 horas por dia, sem atendentes, muita comodidade para o seu dia a dia. Market for You é a franquia de maior sucesso na América Latina. É muito legal, viu? É só entrar no Instagram. Beijo para Renata, beijo para o Paulinho, que são os proprietários aí do Market for You, aqui na região da marca, né? Eles têm a franquia aqui. Muito legal. Beijo no coração. Marv. Aí sim, Sol. É. Vou pedir. Vou Pede lá querendo. no prédio. Vou estar querendo no Eu já prédio. falei com o Carlão, o síndico mesmo? do meu. Já pedi para ele. Show. Muito legal. E voltando, Mari, a gente estava falando, você tinha falado a respeito da perda de vitaminas, né, de algumas vitaminas e tudo, isso tem algumas consequências. Você citou uma questão que pega muito na vaidade, que é a questão do cabelo, né? Muitas pessoas Demais. têm queda de cabelo, né? Muitas mulheres, principalmente. 70% das mulheres que fazem a cirurgia bariátrica vão sofrer com queda de cabelo. Unha, essas coisas? Também, Ah. também. Fica fraca a unha. Falta de vitamina, né? Isso aqui é tudo, vitaminas que é proteína, né? Colágeno, enfim. E aí, isso é uma coisa que pega bastante. Inclusive, quando a gente entra em redes sociais, tem grupos, tava falando pra você antes da gente começar, que tem 300 mil bariátricos nesses grupos, literalmente. E aí, quando você vai começar a ler os comentários, dá um desespero, assim, porque é foto de mulher que raspou o cabelo. Porque falou assim, não dá. Toda vez que eu passava a escova, saía tufos, vou raspar. Tava falando pra ele, foi assim que eu comecei o meu trabalho na internet, inclusive, né? Porque eu já era nutricionista em Brasília, casei, vim pra cá. Em Brasília eu fazia parte de Você é candanga? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas fui pra Brasília com 8 anos de idade. Candenguinha. Quase. Morei lá minha vida inteira, até os 24, vim pra cá. Quando eu vim pra cá, eu abri meu consultório sozinha. Então, eu achava que todo mundo era bem cuidado, igual os pacientes da clínica que eu trabalhava em Brasília, imagina. Aí eu fui pra internet. Grupão da rede social, 300 mil pessoas, mulheres carecas, pessoas desmaiando de hipoglicemia, que é algo que também 100% que dá pra evitar. Eu falei, caraca, meu Deus do céu, essas pessoas, elas estão sofrendo à toa. É desnecessário esse sofrimento. E aí eu percebi que no consultório minha agenda começou a lotar, porque em São José dos Campos não tinha muito essa coisa da nutricionista que atende bariátrica na época. Inclusive, o doutor Henrico foi o primeiro que você conhece, né? Falou assim, não, Mari, vem ficar com a gente, que legal o seu trabalho, etc. Só que no consultório é tipo de formiguinha, né? De um em um. E tem muita coisa que dá pra disseminar de informação, tipo, eu tô falando pra você, de proteína, etc. Come mais proteína, suplementa vitamina, que dá pra expandir e pulverizar a informação. Foi quando o nosso trabalho na internet começou, há 2 anos. Aí a gente tem hoje uma comunidade, que é uma escola para bariátricos, onde a gente ensina esses pacientes a viverem sem sofrimento. Tava falando pra ele, 3 mil bariátricos, mais, né? Mais do que 3 mil bariátricos. E aí a gente faz esse trabalho de ensinar, dar rede de apoio, né? Porque muitos deles também não têm. É um caminho solitário e difícil. Vocês estão falando aí, né? Do sofrimento e tudo mais. E agora a gente abriu uma pós-graduação para formar outras nutricionistas que saibam atender. Que legal. E tá trazendo essas meninas para atender esses pacientes dentro da comunidade. Então a gente está criando aí um ecossistema para ajudá-los em paralelo. Aí vem toda uma questão que tem a ver com cabelo, porque a queda de cabelo é por falta de vitaminas. A gente criou também uma marca de suplementos para eles, né? A gente chamou de Complete Body. Nossa, eu quero, porque depois do Covid... Menina, é bombada. É bombada porque tem muita vitamina, né? Porque eles precisam. Pode passar que eu vou comprar. Justamente porque a gente percebeu que eles sofriam e precisavam disso e não tinham vitaminas do Brasil específicas desde o início para eles. Então a gente falou, nossa missão é ajudar essa galera. E aí a gente tá em todas as frentes tentando fazer esse trabalho e temos conseguido. Então, você vê, parabéns. Como uma pequena percepção, isso vai um toque para você, que muitas vezes... Hoje, por exemplo, eu recebi, você também conhece...
Não, porque eu tô passando por isso, por aquilo, por aquilo. Eu falei, gente, você já pensou que muitas vezes, estou falando da pessoa que está procurando emprego, a gente sabe que é difícil, é desesperador, principalmente para quem é pai de família, sustento lá, a gente sabe de tudo isso. Mas eu falei para essa pessoa que me ligou hoje, Sim. você já percebeu que muitas vezes essa dificuldade que você está passando em tentar conseguir uma colocação no mercado de trabalho é porque a vida quer te mostrar que você pode ser a sua própria oportunidade? A gente está com um exemplo vivo aqui, a Mari. Ela viu, num pequeno detalhe, não oportunidade para ela crescer sozinha profissionalmente, para ela crescer profissionalmente e disseminar a informação que ela tem para ajudar muitas pessoas. O que a vida faz com isso? Pulveriza coisas boas. Por isso que a Mari está com o sucesso que está. Está colhendo. Não é verdade? Aham. Obrigada. É verdade. Parabéns. Parabéns. Muito legal essa percepção. Legal. Né? Você já pensou em fazer bariátrica? Não, voltando à brincadeira. Mas é uma pergunta boa, não no quê? meu caso, nunca pensei em fazer Eu vou bariátrica. engordar porque bariátrica é fácil. Muito obrigada. A lipo eu já pensei. É, Já. mas a lipo é mais estética, né? É, estética. Mas a bariátrica tem um processo de emagrecimento, em alguns casos, antes também, Sim. não tem? Uhum. Para redução do risco da cirurgia, né? Mas qualquer cirurgia tem seu risco, né? Sim. Para você operar um paciente portador de obesidade, o risco aumenta muito, assim, né? Enfim, hoje, graças a Deus, as cirurgias, a maioria, no SUS ainda não muito, mas as particulares são feitas por vídeo. Videolaparoscopia, isso já reduz muito o risco cirúrgico. A cirurgia é muito segura. Quem tem diabetes também, muitas vezes, zera, né? A questão da diabetes, né? Sim, a gente Para chama de até de tomar cirurgia metabólica, porque às vezes a causa maior para fazer a cirurgia é a diabetes. Sério? Sério. É. Nossa, A eu do não sabia intestino, disso. Eu lembro do primeiro paciente aqui de São José dos Campos, a gente Legal. fez cobertura, ele parou de tomar remédio para diabetes. Foi o Caramba. Dr. Paulo Maurício. Um grande abraço para o Dr. Paulo Maurício. Ele é pioneiro da bariátrica aqui em São José. Exatamente, foi ele, exatamente. Você estava falando da questão de muita gente sofrer sozinho. Aí me remeteu à família. E me remeteu a um episódio que eu assisti do Quilos Mortais, do Dr. Nau. A mulher, ela queria fazer bariátrica, o marido era extremamente ciumento, não queria, mas ela falou, eu quero ver minha filha crescer, eu quero brincar no parquinho com a minha filha, enfim. Ela fez, mesmo o marido não gostando. Ela fez a cirurgia, passou por todos os processos, etc e tal. O marido foi buscá-la no hospital, na hora que ela saiu. Adivinha qual foi o primeiro lugar que ele parou com o carro? Fast food, McDonald's. McDonald's. No drive-thru do McDonald's. É a pessoa que tinha acabado de sair da bariátrica. Exatamente. Que Porque deveria estar na dieta ele líquida. alimentava Aham. aquela gordura toda que ela tinha, entendeu? Ele alimentava só de comida muito gordurosa e tal. Então ela não conseguia emagrecer. O primeiro lugar foi isso. Ou seja, ela separou, ela conseguiu, né? Ela trabalhou a cabeça, tinha que trabalhar o pós-bariátrico mais a cabeça com aquela coisa abusiva do marido. Sim. E ela conseguiu separar. Qual a importância da família nessa questão, inclusive da alimentação? Total. De não encher a geladeira de coisas que eu gosto, mas eu tenho que pensar no outro, né? Fundamental, 100%. Rede de apoio é o que eles... a gente fala que é um tripé, né? Conhecimento, rede de apoio e profissionais bons. A rede de apoio está no tripé. Lá em Brasília, a gente tinha uma psicóloga que ela tem as consultas de pré-operatório e uma das consultas para ela poder liberar esse paciente para operar, ela chamava toda a família, o núcleo familiar. Sentava com todos eles, porque muitas vezes a própria família não entende a importância Sim. que ela tem, né? Quando é uma família bem estruturada e a mulher é a que opera, né? Isso eu via muito no consultório. É engraçado como toda a família melhora. E a mulher tá empenhada em fazer aquilo dar certo, a casa inteira, o marido emagrecia junto. Era incrível. O filho parava de comer besteira, porque geralmente, né, não é sempre assim. A mulher manda muito no que vai ser servido em casa de alimentação, né? Na maioria dos casos. Tem famílias que não, mas em grandes partes acontece isso. Mas esse caso de ciúme já aconteceu algumas vezes comigo no consultório. Do marido, às vezes, ficar bravo comigo, sabe? Tipo, fazer essa... Dá essa volta. Você que é culpada de tudo. Se E ser aconteceu... grosso comigo, tipo, não sei o que, sabe? Tipo, porque minha mulher... E a gente vê essa transformação. As bariátricas, elas têm um termo que elas falam, que elas borboletam. Como se elas vivessem num casulo antes,
quando eram portadoras de obesidade, e aí quando elas começam a emagrecer, elas saem do casulo e elas descobrem uma vida inteira, né, que elas não podiam viver. E isso, enfim, gera muitos ciúmes e tal, em quem... Porque é uma doença, né? É uma doença. E até tem um estudo britânico, eu acho que ele é de 2020, que ele mostrou ali, não lembro exatamente a metodologia que ele mostrou, que a chance de um paciente portador de obesidade deixar de ser obeso sem procedimento cirúrgico e se manter sem obesidade, né, se manter magro, é de 1%. Uau. 1%. Então, as pessoas, quando elas têm preconceito contra a cirurgia bariátrica, ou quando elas falam, essa frase é muito típica, a bariátrica é o caminho mais fácil, elas não entendem, né, pelo que essa pessoa já passou, pelo que ela passa. Então, muitas vezes, ela é necessária, entendeu? Ela é realmente necessária, só que tem que ter esse conhecimento no pós. Eu já vi gente com arrependimento do pós-bariátrico. A Mari, eu não vou completar o nome todo dela, ela fez a bariátrica e ela, em determinado momento, ela falou assim para mim, com lágrimas nos olhos, que saudade da caixa de bis que eu comia todos os dias. E ela estava começando a querer se entregar novamente à caixa. Não estou condenando o bis, hein, gente? Estou só falando a marca porque é o que ela comia. Eu adoro bis. Mas, enfim, ela estava voltando, sabe? Estava se entregando a esse processo de querer vivenciar novamente o passado. Porque o corpo emagrece, mas a cabeça precisa emagrecer junto, né? Total. É por isso que o acompanhamento psicológico é importante. A nossa comunidade nasceu em 2020 e no começo ela tinha só a parte do conhecimento, que eram aulas, né, pra gente ensinar sobre como evitar queda de cabelo. Vocês dão receitinha, tudo? Receitas, ensinava a fazer e tarará, beleza. Com o tempo, a gente foi percebendo, não que eu não soubesse, né? Já sabia disso, já trabalhava com bariátrica há 10 anos, mas a gente percebeu que seria interessante incluir uma psicóloga lá dentro da comunidade. Então, hoje a gente tem a Elsie, que é a psicóloga especialista em bariátrica, que entra com as meninas todas as semanas e trata. E o tema principal é ansiedade, porque elas são muito ansiosas. E é engraçado que é um ciclo vicioso, né? Porque são ansiosas por natureza, a falta de vitaminas pode piorar a ansiedade. Aí, às vezes, não tem uma rede de apoio em casa, piora a ansiedade, tudo, sabe, canaliza para isso. E aí, muitas vezes, a pessoa vai querer voltar a descontar na comida, e vem reganho de peso e várias questões. Só que tem um ponto aí, só que é muito importante falar também. Não necessariamente ela nunca mais vai poder comer o bis. Talvez ela possa. Só que ela tem que dosar quantidade, frequência, encaixar nas necessidades dela. Como que ela pode combinar esse bis para não dar um dumping? Aí que entra a magia do conhecimento, entendeu? Quando o paciente ele tem esse conhecimento, ele sabe que ele aprende a comer as coisas que ele tem disponíveis em casa, as coisas que ele gosta, de um jeito que ele vai conseguir não ter reganho, que ele vai conseguir manter. A gente ensina isso lá dentro da comunidade. É esse que é o ponto, porque esse pensamento fatalista talvez era o pensamento da Mari, de que eu nunca mais vou poder comer um bis. Me dá desespero. Porque se você falar pra mim hoje que eu nunca mais vou poder comer pizza e eu amo pizza... Ah, eu também! Cara, pizza e talvez pastel. eu também me arrependeria, entendeu? O melhor pastel da sua vida. Você já comeu no Sanja Pastéis? Não. Aqui no Poço da Gruta. Ele é frito com óleo de alecrim. Uai, É mais sério? seco que esse papel. Maridão, Olha de passa alecrim, lá. Olha aí. Olha, eu adoro de marguerita. E, aliás, apareceu... Deixa eu fazer um outro toque aqui. Apareceu um cachorro lá no Poço da Gruta. Ele grudou. É lógico, ele gosta de pastel. E aí eu pus o nome dele de Pastel. Eu acho que o cachorro fugiu, porque ele é bonitinho, sabe? Uhum. Aí ontem eu estive lá e eu vi ele mancandinho. Acho que ele foi atravessar. tadinho. Então, por favor, se tiver algum veterinário, ajuda o Pastel. Eu pus o nome dele de Pastel. Quer dizer, pode comer até uma pizza. Pode, mas a pessoa tem que saber dosar, né? Frequência, encaixar com outros alimentos adequados, fazer boas escolhas, perceber o que faz passar mal, o que não faz passar mal. Lógico, né? Isso tudo depois que passa a parte da dieta líquida, etc. Então, o aprender a comer vai fazer com que ela se mantenha magra comendo de tudo, né? Só que o problema é esse que eu falei no começo. A pessoa vai pra cirurgia sem saber que ela vai precisar mudar a base dela ali, ó. O jeitão que ela come. Só que a maioria não sabe disso. E aí, ao invés de mudar o jeito que come, né? Fazer escolhas melhores pra que, vez ou outra, ela possa encaixar uma pizza, um hambúrguer e ficar tudo bem. Ela simplesmente faz a cirurgia e se ela comia mal assim,
Ela come mal assado. Isso! E aí que mora o perigo, entendeu? Aí vai dar Gente, ruim. tem que entrar no canal. Vamos colocar aqui, viu, Lu, o canal da Mari aqui para você acompanhar, para você pegar dicas. A pessoa, por exemplo, eu quero entrar no canal, eu quero fazer parte, eu sou pós. Como é que eu faço para participar dessa família aí? Perfeito. Meu Instagram é @NutriMarianeCardeal. Aí tem um linkzinho que fica embaixo da minha foto. As inscrições para a comunidade estão abertas, inclusive, né? Que Quem legal. quiser entrar, pode entrar. A gente tem vários jeitos diferentes de entrar, várias formas de ingressos diferentes que abrangem coisas diferentes dentro da comunidade. Nesse link está perfeitamente descrito, então a pessoa ela vai conseguir entender lá. E aí será super bem-vinda, né? O que a gente mais quer é ajudar o maior número possível de bariátricos. Legal, né, Mari? Muito legal, muito Legal. legal. Na semana passada, a gente conversou com um médico a respeito de cigarro, né, Sol? Do Foi. vício em cigarro e tudo. E ele falou um negócio interessante que, assim, quando a pessoa para de fumar ou ela deixa um vício, seja lá qual for, ela tem que entender que vai mudar, a partir dali, a personalidade dela. Porque o significado que ela dá para aquilo vai ser outro. Tem muito disso, então, em quem faz a bariátrica, não tem? Porque, por exemplo, vamos imaginar, quando eu tô muito nervoso, eu quero comer um doce. Entendeu? Só que daí, a pessoa que não pode fazer isso, que não deve fazer isso, quando ela estiver nervosa, ela não vai poder comer o doce. Ela vai ter que fazer outra coisa, né? Isso muda a relação dela com a comida, mas muda a relação dela com tudo também, Sim, né? sim, ela vai ter que descobrir outras coisas que ela gosta, e esse é um problema da nossa sociedade atual, né? As pessoas não sabem do que elas gostam, né? Então eu brinco assim, né? Vocês dois podem fazer esse exercício. A Sol talvez saiba responder rapidamente, né? Vamos lá. Adoro, Mas é uma adoro pergunta desafio. boba, mas assim, do que você gosta? Eu pergunto pros pacientes e pros alunos direto. Pastel e pizza. Não, fora comida, fora Tirando comida. Cachorro. O que mais? Minha família. Coisas que você gosta de fazer. Que eu gosto de fazer, ler eu gosto de fazer, Legal. assistir minissérie principalmente de serial killers, Ah, isso. adoro, não que eu seja uma, mas, entendeu? Eu gosto de desvendar mistérios, eu adoro casos reais, aliás, vou dar uma dica, posso dar uma dica rapidinho? Por favor. Tem a minissérie que eu assisti, chama Uma Noite em Mais um Dia, alguma coisa assim, que é sobre a Boate Kiss, é uma Nossa, minissérie. eu ouvi falar. Todo dia, a mesma noite. Todo dia, a mesma noite. Nossa. Muito obrigada, mas é muito legal. Não é a tragédia, quer dizer, aparece nos 2 primeiros episódios a tragédia, né? forte, mas o lado que eu não conhecia. Apesar da gente trabalhar com o jornalismo, da imprensa, o sofrimento dos pais, que pais quase foram presos. Você acredita? É mesmo? Perderam os filhos e quase foram presos. Aí mostra toda a luta dos pais aí contra o Ministério Público Nossa. para que todos fossem processados e Sim. não só um ou outro, Sim. entendeu? Pela culpa aí de tudo que aconteceu. Então, respondendo, adoro uma sériezinha. Sou hiper Sabia que caseira. você ia Eu sou conseguir responder. taurina. Entendi. Então, eu gosto de ler, eu gosto de Netflix, filminhos e essas coisas. Maravilha. Daí deu tempo pro Marvin pensar também, né? Nem mais minha fácil. teoria vai por água abaixo aqui. Ficou mais fácil, né? É. Não, mas eu gosto muito de ler também, eu gosto de tocar violão. Então, Então, o meu tempo ali Maravilha. sobra. O que eu vejo com as alunas... O que você gosta de fazer? Eu gosto de viajar, eu gosto de fazer crossfit, eu gosto de comer, eu gosto de assistir série. Aí, ó. Tá vendo? Gosto, Pronto, gosto. respondemos. Gosto, mas assim, quando eu pergunto isso para as alunas, assim, no supetão, do que você gosta? Elas não sabem responder. Não sabem. Por quê? Nota-se que geralmente são pessoas que tiveram problemas com comida. Então, elas depositaram na comida durante a vida inteira a única fonte de prazer. E muitas vezes são mães que trabalham fora, que têm múltiplos afazeres, cuja única sensação de prazer do dia é o quê? A comida. Então, elas nem lembram quais são as outras atividades que elas gostam. Então, quando elas levam essa reflexão para casa, elas lembram que elas gostam de, sei lá, bordar, que elas gostam de dançar, que elas gostam de tocar piano, que elas costumavam fazer inglês. E aí, elas vão trazendo essas outras atividades de prazer. E aí, quando elas ficam estressadas, a orientação geralmente é, estressou? Beleza, em vez de comer, para 5 segundos e pensa, o que eu posso fazer agora que vai me tranquilizar, que não é comida? Entende? Beleza, parei e pensei, vou ligar Água pra uma substitui, amiga. é verdade? Toma água que passa? Não, claro que não. São coisas que dão prazer. Beber água não dá prazer. E aí, às vezes funciona, às vezes não, mas é importante trazer de volta outros prazeres pra vida que geralmente elas nem lembram que existem. É porque é meio cultural, né? Total. Para e pensa, vamos fazer um exercício agora nós, né? Vamos sair para jantar. Total. Comida Vamos na casa da minha mãe É. para almoçar de domingo, né?
E aí, se você não come, por exemplo, a minha Não. família de portugueses. Nossa, Mas bacalhau. se você não comer, Não, imagina. aquela rabanada, aquela coisa toda. Não, é. imagina. E assim, tem 500 opções na mesa. E acho que todas as famílias são assim, né? Sim. Na sua casa também. Sim, com certeza. Né? Ixi, quando Mas eu eu chego fiz na com casa dos tanto meus carinho, meu filho, esse pais... pudinzinho de leite. Não, na família do meu pai é mineiro, né? Então, na delícia. família, quando visita a família dele lá, não dá pra você visitar mais de um parente por dia. Porque eles enchem a mesa e se você não comer é desfeito. Nossa. Entendeu? Então tem que tomar cuidado. Então é cultural e é mundial. Eu tive na Índia há uns 4 anos. Lá, se você não transpira quando você está comendo, porque é muito não é apimentada, Ah, tá. é condimentada, Sim. é diferente. Aham. Você tem que transpirar. É mesmo? Porque sinal que você, nossa, você está satisfeito, você gostou, entendeu? Não é que Só você você tem, jogando mas uma aguinha. se você transpirar, é sinal que a comida fez muito bem para você, É, entendeu? entendi. Então é cultural, né? Então buscar outras fontes de prazer. O pós-bariátrico, por exemplo, o paciente pós-bariátrico, ele sabe dessas outras fontes de prazer ou vocês também, através do programa de vocês, orientam? A gente tem um trabalho com a psicóloga ali, né? Ela tem Aham. que ir trazendo essas coisas de volta pra cabeça dele, porque senão realmente vai ser um problema, porque às vezes ele vai comer e vai passar mal, ou às vezes se ele não passa mal, talvez ele comece a forçar, e aí o reganho de peso pode aparecer e tudo mais. E tem aquela perguntinha, doutora, depois de quanto tempo eu vou poder comer normal? Total, exatamente. E aí é aquela consulta delicada, né, que você tem que explicar pra ele. E aí eu sempre uso uma frase, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É uma frase bíblica, né? É bíblico isso. Então, eu falo, se poder, você pode. O que você tem que entender? Você já tá cicatrizado o suficiente pra comer uma torrada e não arrebentar ponto nenhum e você não morrer. Esse é o ponto que eu falo que você já pode comer todas as consistências. Mas convém você voltar a comer do jeito que você comia antes? Ah, não convém. Então vamos aprender aqui o que é comer de um jeito saudável. Isso não significa que você não vai poder comer o seu churrasco, sua pizza, de certas maneiras que não vão te prejudicar. Então, Você tem dois começa caminhos. todo um trabalho. Ou Exato. manter ou correr risco de vida. Ou de perder sua cirurgia, né? Uhum. Ou de perder sua cirurgia, de não ter o resultado que deveria. E a parcela de pessoas que depois da cirurgia, tudo, ganham o peso novamente é grande? Então, a gente não tem dados oficiais sobre isso, até porque cada estudo considera Sim. reganho uma coisa... Porque tem um ganhozinho normal, né? Às vezes eles perdem, aí ganha, tipo, 5, 7 quilos de uma pessoa que perdeu 50. Uau. Não é muito considerável. Mas quando a gente fala de reganho de peso, né, que é perder ali pelo menos 10% do peso mínimo, né, que ele atingiu, os estudos falam de 20% a 30%, sabe? Da parcela das pessoas operadas. Mas, dependendo do estudo, pode chegar a 50%, da população que ele estudou. Então, é ainda considerável, mas ainda é o melhor tratamento para obesidade. Quando a gente compara com dietas e quando a gente compara com medicamento, o sucesso da cirurgia no quesito manutenção é maior. Até porque hoje temos grandes médicos aí fazendo as Muito. cirurgias, Sim. como você disse, por vídeo também, quando não é pelo SUS, etc e tal, né? Exatamente. Então é um ganho bastante grande. Mari, a gente está quase terminando, mas eu queria que você falasse novamente do seu canal, para a gente deixar aberto aí. Gente, pelo amor de Deus, você passou pela cirurgia bariátrica? Eu estou sozinha nesse mundo de Deus, minha família não está me ajudando, o maridão não está ajudando, o noivo, o crush, seja quem for, né? O único que está lá é o Totozinho olhando para o seu, tentando te ajudar, dando um apoio moral para você. Tem um canal que pode te ajudar. A Mari tem um trabalho muito sério, ela não está aqui para fazer negócio, ela está aqui para te ajudar, né, Mari? Total, 100%. Até porque no meu próprio Instagram é muito conteúdo e de graça, né? O tempo todo de graça. E tem o programa que é óbvio, né? Uma empresa, Claro. então tem o custo, mas tem muita gente que fica bem, né? Já começa a me seguir, já melhora bastante. Aí ela dá um passo à frente quando ela quer dar prosseguimento nisso, que é a nossa comunidade, que é a nossa escola para bariátricos com rede de apoio. E dependendo do plano que ela escolher, pode ter até consultas com as minhas alunas da minha pós-graduação em nutrição bariátrica Quantas pessoas também. mesmo hoje vocês atendem, mais ou menos? A gente tem mais de 3 mil alunos. Olha que legal, mais de 3 mil gente. Que legal. alunos estão abertas, as inscrições inclusive. Aí as minhas alunas da pós-graduação estão entrando agora para começar a atender individualmente esses alunos. Que assim, eles têm as aulas e etc. Agora eles vão começar a ser atendidos mesmo, né, individualmente, tudo mais. E aí nesse inteirinho a gente tem também uma marca de suplementos, né, que surgiu aí há um ano, chama Complete Body, também entrem lá,
que é uma marca de suplementos Lá tá o do vitamínicos. cabelo? Tem a do cabelo, Legal. a nossa Hair, a Aham. rosinha, que é específica, né, para pacientes bariátricos, que também é uma outra frente. Não, mas assim, vitaminas, minerais, todos nós Ah, precisamos, né? Então, as doses que tem lá são doses e formatos bons para eles, mas não impede uma pessoa que não é operada de tomar, mas o foco é eles mesmo. Então, é isso. Ah, então tá. Mari, quero agradecer demais, deixar aberto aqui as portas. Tivemos um atraso, né? Brigue com São Pedro, né, Mari? Exatamente. A gente não pode fazer nada. Não. Ele participou hoje, esteve com a gente, mas deu tudo certo. Exatamente, não temos controle de tudo. Parabenizar pelo seu trabalho. obrigada. E principalmente, eu sou muito fã das pessoas que ajudam pessoas. Sim. Gente que pensa em gente. Uhum. E você está pensando em muitas pessoas que 24 muitas horas. vezes acabam se entregando à depressão, ao desespero aí por falta de ajuda. E a ajuda está simples. Está na sua mão, está na sua cara. É só entrar no canal da Mari aqui. A gente está colocando aqui na tela para você. Vai lá, conversa com ela, assiste os vídeos, pega as dicas, tá? Porque eu tenho certeza absoluta que se você estiver tristinha por conta de uma condição pós-bariátrica aí, você vai ganhar a vida. Obrigada, viu, Mari? Eu que agradeço. Obrigada pela presença. Estou à disposição. sempre Obrigada, quiser. beijo no coração. Mas, Vimpinho, o que você vai fazer fim de semana? Vou seguir a recomendação da Mário, tentar não comer muito e tocar um violão, fazer as coisas que eu gosto. Não, a gente... Vamos só um pastelzinho, não pode? Não, então, é o que eu falei. Vai lá, Tem que mano. saber como colocar as comidas que gosta, de um jeito que não atrapalha. Come seu pastel, feliz. pastelzinho. Não Fechou, precisa então. ser 10. Um tá bom, 2. Tá ótimo. Vai conhecer o pastel lá. Aí. Vou lá. Então Lá vou, com E certeza. terça-feira quem tá com a gente? Quem vai estar terça-feira com a gente? Quem será? Quem será? Eu não lembro. Eu juro que eu não lembro. Gente, tudo é Covid. Tudo é Covid. Você lembra? Ela já esteve com a gente uma vez. Terça-feira, dia 7? Aham. Gente, passada, dia 7. Fabiane Antunes, a vidente dos famosos. Ela saiu de Uruguaiana, para estar aqui com a gente. Ela é dos famosérrimos. Por que a gente está trazendo a Fabi logo agora? Porque logo em seguida ela vai para Nova York. Está com a agenda em Nova York. Você viu? Outro nível, né? É outro nível. Outro nível. Outro nível. E ela acertou. A gente trouxe a Fabi Eu antes volto da pra Vila Copa. Diana mesmo. Nossa, ela acertou do Alê, acertou do Marvin, coisa que eu não sabia. Ela fez as previsões ao vivo. Acertou da Copa do Mundo. É mesmo? Caramba. Acertou. O Lu, eu não lembro o que ela falou pra você. Ela não falou nada pra você. Mas ela sabe, com certeza. E ela vai estar ao vivo aqui com a gente, dia 7, terça-feira, né, Marvin? Terça-feira, Às 19 horas, e ela vai fazer todas as previsões. presencial. Ai, que medo. Vai estar aqui com a gente. Então tá bom. Bom final de semana, Marvin. Pra você também, só aproveita. Você também. Juízo. Só um pouquinho. Juízo a gente equilibra também, né? Mari, obrigada mais uma Oh, vez, eu que viu? agradeço. Obrigada. Beijo no Foi coração. ótimo. Fiquem com Deus, nos vemos na próxima semana. Aproveitem o final de semana, aproveitem a vida. Uma coisa que alimenta muito, mas alimenta a alma, é ser feliz. Então pega isso e vai ser feliz. Beijo no coração.